A minha mãe e meu pai, eles discutiam muito. Na verdade, meus pais nunca foram felizes no amor, né. Eles casaram ali sem nenhuma base, sem nenhuma estrutura, e acabou eu vindo, né, e tiveram ali que sustentar esse casamento. Meu pai, ele começou a ficar viciado em bebidas, né, minha mãe já conheceu ele, ele já bebia, mas, depois que eles casaram, isso aí piorou. Parecia que a qualquer momento eles iam se separar e eu tinha muito medo do que aquilo poderia acontecer. E ela começou a me dar conselhos referente a quando eu crescesse e conhecesse alguém, né, palavras que nunca saíram da minha cabeça, que ela vivia falando pra mim, era assim, que arrumar homem era arrumar sarna pra se coçar. Então essa palavra ela entrou dentro de mim, eu carreguei ela durante anos na minha vida, tanto que quando eu não cogitava em casar, pra mim eu não tinha um sonho de casar. Eu via meninas, assim, planejando casamento já desde novinha, mas na minha cabeça eu nunca queria passar por aquilo, porque eu sabia como que era o casamento dos meus pais. Então eu não queria que aquilo acontecesse comigo de jeito nenhum. Na minha cabeça, a minha mãe era a que mais me protegia, minha mãe era o elemento que me dava atenção, me dava amor ali, né. Por mais que meu pai tentasse ao máximo dar amor pra mim, eu não queria o amor dele, por tudo que ele causava dentro de casa. Na minha cabeça, minha mãe era a protetora, meu pai era o lobo mau da história. Então, por conta de toda essa referência, acredito, feminina, eu comecei a cogitar de me envolver com mulheres, que talvez realmente ali eu seria feliz. Diante de toda aquela situação, para lidar com toda aquela situação, eu busquei na pornografia mesmo. Era algo que não tinha controle. Era como se eu sentisse que eu não controlasse a mim mesma. Era como se algo me controlasse. Quando eu via, eu já estava na pornografia. Quando eu passava por uma sensação, por um sentimento de nervosismo, alguma coisa acontecia dentro de casa, era aquilo que tirava a minha dor, né, naquele momento. E a pornografia também gerou dentro de mim uma depressão, porque eu não conseguia ter relacionamento com as pessoas. Como eu fazia escondido, eu buscava não dar peso para as pessoas, então eu fui sendo cada vez mais antissocial. Então era um lar assim marcado por brigas, desconfianças, porque eu entendia que no fundo a culpa não era minha, mas eu sabia que era uma questão entre eles sempre deixavam isso claro, que eles também conversavam bastante comigo, eu era o caçula, né? E as minhas amizades eram muito selecionadas pelos meus pais, sempre tinha que ser a amizade que eles aprovavam. De certa forma, eu fui crescendo muito tímido, até o ponto de que ali por volta dos 15, 16, meus pais decidiram se separar de vez. Sempre tinham brigas com agressões, e isso foi escalando, sempre vira e mexe tinha polícia na minha casa. Quando chegou meu primeiro emprego, que eu conheci as más amizades. E ali que eu me soltei, comecei a querer fazer as coisas que no fundo me apresentavam, mas eu nunca tinha coragem. Então na balada eu pegava quem viesse, não tinha compromisso. Então foi uma vida bem desregrada. Foi nesse inteirinho que eu conheci uma menina que começou a gostar de mim, nessa vida de balada, de zoeira. Aí eu fui nesse relacionamento sem base nenhuma, sem ter uma referência boa, sem ele saber de fato o que eu estava fazendo ali. Foi um namoro por namorar. Foi aí que esse relacionamento já comecei sabendo que não ia dar certo. Então foi ali por volta de 6 meses de relacionamento, onde a gente não tinha objetivo, a gente não chegava a brigar, mas era um relacionamento sem sentido. Ninguém sabia o que fazer, o que esperava um do outro. Terminei meu relacionamento, eu falei, poxa, esse relacionamento não tá me trazendo nada. E a minha vida ficou nesse marasmo. Não ia pra frente nem pra trás, vivia uma vida vazia. Não cheguei a pensar em suicídio, mas eu estava vivendo por viver. Eu sabia que a minha vida estava sem um rumo, estava um vazio existencial.
nesse momento eu lembrei, né, que havia as palestras e que as palestras ensinavam ali sobre uma mudança de vida, uma transformação de vida, principalmente nesse quesito interior, né, que eu estava com muita coisa, carregando muitas feridas, muitos ensinamentos errados. Então, eu vi que eu precisava. Então, eu comecei a vir nas palestras, comecei a escutar os ensinamentos ali que eram passados. E ali eu fui aprendendo o amor de fato, o que significava o amor. Eu aprendi sobre a referência de um homem de verdade, né? De um homem que realmente era o homem ideal. E a partir desse momento eu comecei a ser uma pessoa alegre. Eu conheci o Lucas, né? O Lucas e eu, a gente tinha uma certa convivência ali na infância, mas a gente se aproximou mesmo depois de todo esse tempo que eu passei, que depois de todos esses 10 anos a gente se aproximou. Foi aí que eu ouvi falar das palestras. Eu já conhecia da minha infância, porque a minha mãe, ela foi apresentada essas palestras para ela, apesar de ela não praticar, mas eu acompanhava ela e aquilo ali ficou dentro de mim. E eu sabia que, poxa, existe um lugar onde posso me curar. Praticamente todos os dias que tinha terapia eu ia. Comecei a ler os livros que eram propostos, como Namoro Blindado, Casamento Blindado. Porque ainda que eu não pensasse em estar no relacionamento, eu queria me preparar para um relacionamento. Então eu tinha que ser o homem ideal. Se eu quisesse conhecer uma mulher ideal, eu tinha que ser o homem que a mulher gostaria de conhecer. Então eu comecei a me curar interiormente, comecei a largar as más amizades, me curei do trauma dos meus pais, já realmente preparado para entrar no relacionamento, que eu conheci a Natália, né? Começamos a namorar, seguindo ali, né, as instruções da palestra. Lemos o livro Namoro Blindado, que foi ótimo, que deu várias direções para que a gente pudesse ali se conhecer até chegar realmente na decisão de se casar de fato, né? Hoje em dia a gente está muito feliz, né? A gente segue com certeza os ensinamentos até hoje, coisas que são ensinamentos preciosos que a gente guarda, que ajuda demais no nosso relacionamento, no nosso dia a dia. Uma coisa que é muito forte no nosso dia a dia, que foi falado inclusive nas palestras, que é sempre levar uma pitada de humor para o relacionamento, né? Então a gente está sempre assim, bem humorado dentro de casa, a gente não carrega as coisas como um peso. Não, a gente está sempre rindo, sempre se divertindo e levando a vida com uma leveza, né? O Lucas do passado nem se compara com o Lucas de hoje. Hoje eu sou um homem de verdade, maduro, confiante, não preciso me esconder em baladas, consegui realmente ter um propósito de vida. Hoje já casado com a Natália, vivemos um relacionamento super saudável, um respeitando o outro, sabendo os limites um do outro. Então é um relacionamento que tem bom humor, tem paz, tem harmonia. A gente procura crescer juntos. As palestras é a nossa escola, né? Sempre ali os professores se inspiram em coisas novas para atualizar a gente, porque o mundo se atualiza, né? Então as palestras sempre se atualizam e se adequam às nossas necessidades. O que eu pensei que seria impossível, que eu nunca sonhei, que era casar. Hoje eu sou casada e, graças a Deus, não tenho problemas no meu relacionamento, não tem briga dentro de casa. Graças a Deus, estamos felizes.